de compartilhar com vocês algo que para mim é muito, muito, muito importante. E tenho falado já ao meu coração que nós vamos responder a uma pergunta: o que é importante para nós? Por favor, Carlos. O que de fato importa para cada um de nós, né? Então, às vezes nós vivemos no mundo em muitas perguntas. Eu não sei, eu sou um pouco amadora, né? Mas eu acho que deu para entender, né? Dá para ler a minha pergunta aqui, o que de fato importa para nós. E eu gostaria então de compartilhar. Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor lá em Mateus 16, dos versículos 13 até o 19. Acharam? Então vamos ler. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus então continuou e perguntou para eles: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, né? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz você é, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Digam aleluia! Aleluia. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua preciosa palavra. E nós sabemos, Deus, que se nós estamos aqui nessa noite, em meio ao frio, nós não saímos da nossa casa, ou até mesmo debaixo das nossas cobertas, Deus, porque nós estamos aqui à toa. Não, Senhor, nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor está aqui, porque nós sabemos que nós temos um encontro contigo, Pai, e o Senhor vai ministrar no nosso coração. Disso, Pai, nós não temos dúvidas, Deus. E Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil nessa noite. Nós queremos receber, Pai, com alegria a Tua palavra, Deus. E nós queremos ter a resposta dessa pergunta: o que de fato é importante para nós? O que de fato, Deus, move o nosso coração? Se há dúvidas, Deus, responde com clareza e com firmeza a cada um desses corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Esse é um texto, para mim, um tanto quanto desafiador. Eu acho ele um texto muito interessante. Ele fala a respeito, de certezas que nós devemos ter para o nosso coração, de princípios que nós devemos levar para o resto das nossas vidas. E aqui, então, Jesus está falando, com os seus discípulos, com os homens, que Ele escolheu para ensinar, aqueles que Ele escolheu e chamou a dedo, e Ele disse: vocês vão ser os meus discípulos, me sigam, E esses homens, então, disseram sim para Jesus, e eles ali, então, representam, nessa reunião que eles fazem, toda
toda a igreja, o início da igreja do Senhor na terra. E de fato, eles foram a primeira igreja, eles foram a primeira célula, eles agiram, né? Atos nos fala Atos dos Apóstolos, de fato é Atos porque os apóstolos agiram, né? Eles agiram, eles não ficaram parados. Então aqui nós temos uma reunião, Jesus chama os meninos dele, né? E aí ele fala para eles assim: o que o povo está falando que eu sou? O que a multidão está falando que eu sou? Porque Jesus, ele não somente se relacionava com os discípulos, mas ele também tinha um contato com o povo. Ele fazia os milagres e a multidão via. E então ele pergunta, né, chama os discípulos dele para perto e diz assim: o que o pessoal ali fora está falando que eu sou? E aí, essa é uma pergunta muito importante para nós, porque nós como igreja, como aqueles que, né, hoje recebemos a Jesus, ouvimos falar de Jesus, porque os discípulos, né, começaram essa igreja há tantos anos atrás, nós podemos hoje também nos perguntar, né, que como igreja do Senhor, quem você, se você precisasse responder, quem você acredita que é Jesus? Não que a multidão fala, queridos, não que a televisão fala, né? Não que as revistas falam, mas quem é Jesus para você? Se Jesus perguntasse para você, né, chamasse aqui, ó, os nossos discípulos da comunidade Aliança e tivesse um papo com você, e ele perguntava: quem eu sou? O que você ia poder responder para Jesus? Né? E aí, Pedro, né, toma a palavra, o encorajado do Pedro, ele toma a palavra e ele fala por nós, né? Como se a gente estivesse falando. Acho que, eu não sei se você agiria como Pedro, mas você falaria assim: Jesus, tu és o mestre, Jesus, tu és o Messias, né? Tu és aquele que nós tanto esperamos, tu és o Filho do Deus vivo. Você poderia falar isso para o Senhor? Amém. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. E aí, Jesus também continua falando um pouquinho, né? Parafraseando aquilo que a Bíblia fala. Ele também diz para Pedro, aqui no versículo 17, bem-aventurado és, Pedro. Você é feliz, você é um cara feliz, né? Bem-aventurado quer dizer, em outra versão na NVI, ele vai falar: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Feliz é você, Pedro, né? Bem-aventurado em acreditar que eu sou o Filho de Deus. Você é feliz por acreditar nisso? Isso tem mudado a sua vida? Amém. Queridos, se não faz diferença nenhuma, Jesus não está fazendo, né, nada em você. Mas você acredita que de fato Deus é um Deus vivo na sua vida? Amém? E isso, queridos, vem do próprio Deus, porque Jesus continua falando, né? Isso não foi revelado por carne ou sangue, mas isso foi Deus, o nosso Pai, o Pai que está lá nos céus, que colocou dentro do seu coração. Amém. Aleluia, glória a Deus. E ele continua falando, ele diz ainda mais, né? Eu também te digo, Pedro, lá no versículo 18, ele sabe quem Pedro é, ele conhece Pedro pelo nome, né? E ele diz assim: nem o inferno vai conseguir vencer a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Aleluia! Se você está desanimado, se você acha que o inimigo tem força para te derrotar, a palavra do Senhor diz para você que nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Glória a Deus, né? E ele diz mais ainda, ele está dando as chaves, né, que ligam e desligam, as chaves que permitem e proíbem no reino dos céus. Glória a Deus, né? Então, hoje, queridos, nós podemos colher os frutos dessa verdade que Jesus fala aqui com os discípulos dele. Glória a Deus, né? Mas, nessa ocasião, dessa reunião com os discípulos, com esses meninos, né, com esses homens, Jesus, eles
ele dava regras muito claras para eles. E nessa ocasião, queridos, os discípulos, eles tinham muitas coisas para fazer. E além disso, Jesus ainda disse para eles que eles deveriam cuidar e vigiar, né? Além de tudo que eles faziam. Se naquela época Jesus fala isso, quem dera hoje, queridos, com tantas e tantas distrações que nós temos ao nosso redor. Nós cremos, quando nós olhamos para a nossa vida, que nós de fato somos discípulos de Jesus. Você acabou de me falar, você disse sim, eu creio, eu falaria da mesma forma que Pedro, né? Mas hoje em dia é muito, eu friso, né? É muitíssimo fácil da gente se distrair. Por quê, queridos? Hoje em dia nós temos uma TV que nos distrai, nós temos programas que nos distraem. Os discípulos não tinham isso. E Jesus já falou para eles vigiar. Quem dera a gente, queridos. Quem dera a gente, né? Nós temos aí notícias, nós temos as redes sociais que nos levam tempo, né? Às vezes eu paro na frente do computador, eu passo assim 1 hora de boa, queridos. 1 hora de boa, né? Às vezes contando no relógio, olhando, né, a rede social, lendo notícia na internet, ou se eu paro para ver, eu não falo que isso é ruim, mas se isso te distrai, se isso te tira o foco, querido, não perca o tempo com essas coisas. Nós já temos falado sobre isso, né? Mas eu estou falando que de fato é muito fácil a gente se distrair e se desviar. O nosso pensamento se desvia com muita facilidade daquilo de fato que é importante para o Senhor. Quando nós precisamos responder a essa pergunta, nós temos, né, na ponta da língua prontamente algumas respostas para dar a essa pergunta, né? Mas eu fiquei pensando essa semana uma notícia recentemente, né, que eu estava lendo lá na internet. Ela me chamou a atenção, porque eu até estava no escritório e eu li a respeito disso e eu até compartilhei com o pessoal que trabalha comigo e essa situação me incomodou. E era a respeito de um menino, talvez vocês, de um jovem, de um rapaz, talvez vocês viram essa notícia, né, na televisão ou na internet, de um menino de 17 anos que ele morreu fazendo um alongamento na aula de educação física no Colégio Estadual do Paraná. Eu não sei se você viu a respeito disso. 17 anos, ele teve um ataque cardíaco e ele morreu. Imagina, queridos, é um susto muito grande, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou carne, né? Eu sou carne, eu posso sair daqui, dessa igreja, hoje à noite e morrer. Posso ter um ataque cardíaco e morrer. Então, tão certo quanto viver, a morte também existe, né? E aí, o que acontece? O que para mim é importante? Né? A gente precisa entender que tão certo quanto viver, a morte também existe. Amém? E o que é importante para mim, querido? Se eu morrer, se eu sair de casa, se eu sair hoje à noite e morrer, enfim, né? Queridos, o meu carro vai ficar, a minha casa vai ficar, o meu filho vai ficar. Todas essas coisas que talvez nós levamos anos e anos e anos, nós damos tanta importância, essas coisas vão ficar. O dinheiro que eu poupei, as coisas que eu juntei, a palavra diz que nada disso nós vamos levar para a eternidade. Isso é importante para você? Isso de fato toma lugar no seu coração? As coisas terrenas? Todos nós, a partir do momento que estamos vivos, há uma certeza, a única que nós temos, é que nós vamos morrer, queridos, né? E o que de fato importa, o que eu tenho dado valor nessa terra? O que você tem dado valor? Né? Esse rapaz, esse jovem menino, faleceu, morreu, e ele não tinha nenhum indício de que ele tinha algum problema de saúde, né? Ele simplesmente morreu.
E aí, a palavra de Deus diz, e eu acho isso tão precioso, queridos, de que nós somos seres eternos. Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. E isso me traz uma alegria tão grande, queridos, isso de fato é importante para mim. Eu preciso ter consciência, você e eu, nós precisamos ter consciência de que desde que eu nasci, eu sei que eu vou viver para sempre. Você sabe que você vai viver para sempre? Amém? Não nessa terra, né? Não nessa terra. Mas nós temos uma passagem, né? A morte é de fato uma passagem desse lugar material que vai cessar para o mundo espiritual. E aí, queridos, nós temos duas opções. E essa escolha nós fazemos no período em que nós estamos aqui, na terra, né? A primeira delas, eu creio que todos vocês já sabem quais são as duas opções que nós temos diante de nós, né? O céu, queridos. Eu penso que o céu... eu até fico feliz quando eu penso no céu. Não sei você, né? Mas o céu, de fato, é o lugar da presença absoluta de Deus. Olha que lindo! O céu é o lugar da presença absoluta de Deus. Queridos, lá tudinho é bom. Tudinho, queridos. Lá tudo é muito bom. Lá no céu, essa semana eu não sei porquê, apareceu, isso é quase assim um mistério, né, queridos? Porque essa época do ano eles não existem. Mas no meu quarto apareceu um pernilongo. Queridos, no céu não vai ter pernilongo. Aleluia! Eu não sei você, mas ele me incomodou. E ficou lá no meu quarto. Quando eles vêm pertinho do ouvido, não sei, já foi pertinho do seu ouvido? Tudo pode estar bom. A sua cama pode estar confortável. O seu travesseiro pode estar. Você está com a roupa de cama limpa, cheirosa. Seu pijama está tudo fofo. Queridos, mas se tem um pernilongo no seu quarto e ele te acorda de madrugada, ele te incomoda. Não te incomoda? Essa semana teve um sujeito desse lá no meu quarto, mas ele me incomodou. E hoje eu estava escrevendo essa pregação, eu pensei, meu Deus, lá no céu não vai ter pernilongo. Glória a Deus, não vai ter, né? Mas a segunda opção que nós temos, queridos, é o oposto de tudo isso que você passou na sua mente agora. Tudo que você tem como imagem do céu, de fato é o oposto daquilo que eu acabei de falar. Lá nessa segunda opção não tem nada. Antes era tudinho de bom. Agora não tem nada de bom, queridos. Nada, nadinha de bom, né? Lá é tudo de ruim. Lá de fato é tudo muito ruim. Lá eu não vou encontrar nem vocês, em nome de Jesus. Estão, queridos, os lixos da humanidade. Lá estão a escória daquilo tudo que não é da vontade de Deus. E eu tenho certeza que lá você não vai querer ir. E esse lugar chama inferno, né? Esse lugar chama inferno. E nós temos então esse tempo de vida. Você vai perceber, queridos, que ele passa muito ligeiro. Quando eu era pequena eu queria crescer, né? Eu já era grande, irmãos, mas eu queria virar adulta. Crescer não é a palavra. Eu queria virar adulta, né? Quando eu era criança, era um desejo muito grande do meu coração ser grande, querer meu pai, minha mãe, né? Ai, meu Deus, às vezes depois que a gente cresce, a gente pensa como a gente queria ser criança para sempre, né? Haja responsabilidade, haja conta para pagar. Quando a gente cresce, as responsabilidades crescem com a gente. Mas quando eu era pequena, eu queria crescer, porque eu queria chegar nos meus 18 anos para tirar minha carteira de motorista. Era o meu sonho. Quando no dia que eu fiz 18 anos, eu estava na autoescola, tirando minha carteira de motorista. A mulher da autoescola ainda me olhou e disse, mas hoje é seu aniversário? Eu estou fazendo 18 anos. Se enche o peito para falar, meu Deus, estou fazendo 18 anos.
período da minha vida. Eu queria muito tirar minha carteira. Mas, depois eu tirei minha carteira, né? Depois eu queria casar. Aí veio o sonho de casar. Com 23 anos eu estava casando. Queridos, o tempo, se você pisca, você olha para trás, o tempo passa. Com 29 anos eu estava tendo um Eliel. E agora, queridos, o que mais vai acontecer? Né? Mas o que eu queria perguntar para você, se você parar para pensar, o tempo passa muito ligeiro. E a pergunta é, o que de fato importa para você, queridos? Né? Para onde você está indo? Quais são as suas escolhas? E Jesus, Ele morreu, a obra dele naquela cruz é por você. Ele te dá essas duas opções que eu acabei de falar a respeito do céu ou do inferno. Mas Ele quer muito que você escolha viver no céu. E através da obra dele, lá na cruz, se você já aceitou Jesus, você diz, eu aceitei Jesus, você já está com o céu garantido, aleluia, glória a Deus. Isso é o que importa, queridos, isso é o que importa, né? E Jesus sabia, Ele sempre sabe o que é importante. Ele tinha foco, Jesus tinha um propósito. Ele nunca foi levado pela multidão, por aquilo que as pessoas falavam. A multidão falava tanta coisa dele, queridos, né? Ele perguntou para os discípulos, quem estão falando que eu sou? Quem eu sou aí fora, galera? Né? Mas Jesus sabia para onde ele ia. Ele tinha um propósito e ele tinha isso muito certo no coração dele. Glória a Deus. Ele não se deixou levar pelas pessoas, ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Nós, queridos, né? A palavra do Senhor diz, aonde estiverem as riquezas, ali estará o nosso coração. Jesus, ele tinha o coração no lugar certo. Aleluia! Glória a Deus, né? Se a gente colocar o nosso coração no lugar certo, toda a nossa vida, ela vai para o lugar certo. Amém? Disso não tenho dúvidas, né? Mas se a gente dividir o nosso coração, queridos, às vezes o nosso coração é tão dividido, o nosso coração ele é tão enganoso, ele vai e volta, ele é inconstante, né? Mas isso significa que a nossa vida também vai ficar dividida, infelizmente. Então nós, nessa noite, precisamos entender o que de fato tem valor, o que de fato é importante, né? Para que eu existo? Para que você existe? Você sabe? Você nunca se fez essa pergunta? Já? Eu já me fiz várias vezes, meus amados, né? E o Senhor vem nesta noite para nos alertar de que nós não devemos desperdiçar o nosso precioso tempo. Como eu falei, né? Se você olhar para trás, você já teve tantos sonhos, você já conseguiu concretizar alguns deles, glória a Deus. Como eu falei para vocês, eu já sonhei e concretizei alguns, mas eu creio que tem muito mais do Senhor para mim, e tem muito mais do Senhor para você. Amém? Muito, muito mais. Mas Deus, o Senhor está querendo dizer que nós precisamos saber o valor das coisas. E olha só, se você quiser saber o valor, talvez de um ano, né? Pergunte para um aluno que reprovou na prova final do ano. Pergunta. Quanto vale um ano quando ele vai precisar repetir o ano todo no ano seguinte? Eu, graças a Deus, nunca reprovei. Mas eu tinha um primo que ele reprovava muitas vezes. E eu sempre ficava com muita pena dele. E eu ficava pensando, que dó, ele vai fazer mais um ano a 7ª série. Depois, que dó, ele vai fazer mais um ano a 8ª série. Ele reprovou muitas vezes, irmãos. Ele nem conseguiu concluir o 2º grau. Infelizmente, né? Mas se você perguntar para alguém que já reprovou, talvez você já reprovou na escola. E aí você já sabe quanto é o valor de um ano na escola, né? Qual é o valor de um mês? Você já se fez essa pergunta? Qual é o valor de um mês? Pergunte para a mãe de um prematuro qual é o valor de um mês. O que significa o desenvolvimento de uma criança um mês dentro da barriga da mãe, amados? Às vezes, quando
Eu na gestação, lá pelo 7º mês, a gente fica tão preocupada porque a gente quer que tudo fique bem, né? Com o nosso bebê. Eu penso que a Ana também tem esse sentimento com a Vitória na barriga dela. Ela quer que tudo fique bem. Ela quer que chegue lá nas 36, 37 semanas muito bem. Porque quando nós precisamos e sabemos que alguma coisa dentro de nós, mães principalmente, né, não está bem, vamos lá, a gente vai no médico, a gente corre atrás, né? E nós sabemos, querido, o valor de um mês para o desenvolvimento do bebê dentro da barriga da mãe é muito importante, queridos. Nós damos valor quando nós percebemos essas pequenas coisas. E você quer saber quanto vale uma semana? Pergunta para um editor de uma revista semanal. Vai falar com o cara que escreve a revista Época toda semana. Eu deduzo que esses caras quase não dormem, queridos. Imagina quanto é o valor de uma semana de uma revista semanal, que tem que sair toda semana, coisa nova, informação, né? Para essa pessoa, esse valor, essa uma semana é muito importante. Qual é o valor de um dia? Você já se perguntou? Pergunte para um assalariado, querido, que tem 6 filhos e precisa trabalhar aquele dia, e aquele dia vai fazer diferença para a vida da família dele. Né? Qual é o valor de uma hora? Você já ficou apaixonado? Nem nunca fiquei. Os mais duros de coração dirão, não. Mas, queridos, quem já ficou apaixonado e combinou com o namorado às 7 horas no shopping, às 6 horas, você já está olhando no relógio. Aquela uma hora que falta para encontrar o amor da sua vida, vira um século, queridos. Não parece? Quem está para casar sabe, né? O quanto a gente dá valor ao tempo, queridos. Quem já ficou apaixonado sabe que o valor de uma hora para encontrar o amor da sua vida é um século, demora muito para passar, né? Se você quiser saber o valor de um segundo, pergunte para um sobrevivente de um acidente. Às vezes algumas pessoas saíram ilesos de um acidente por causa de um segundo, por causa da fração de fato um segundo, né? Deus faz coisas sobrenaturais, livramentos incríveis. E aí eu ainda te pergunto, quanto vale 1 milésimo de segundo? Quanto vale? Pergunte para quem ficou com a medalha de prata na Olimpíada. Quem ficou com a medalha de prata sabe quanto vale 1 milésimo de segundo, queridos. O valor, o tempo, ele faz diferença na nossa vida. Não jogue fora o tempo que você tem. Como você está usando o seu tempo? Você tem sido uma pessoa exímia, exemplar, gastando o seu tempo da melhor forma possível? Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. E nesse texto, meus amados, tem algumas coisas muito, muito importantes que nós podemos aprender, né? Com Jesus e aquilo que ele estava ensinando para os discípulos. E a primeira delas é a respeito, se você está fazendo alguma anotação, anote, né? A primeira coisa importante que Jesus está ensinando a respeito dessa conversa com os discípulos. Ele está dando direção para a vida deles. Direção da sua vida. Né? Avalie para onde você está indo. Você está gastando seu tempo com as coisas certas? Né? A pergunta inicial de Jesus tem a ver com isso. Né? Jesus pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aquilo que você acredita, isso é muito importante, presta atenção. Aquilo que você acredita dirige a sua vida. Só aquilo que você de fato acredita dirige você, meu amado. Se você acredita, por exemplo, deixa eu ver. Se você acredita, bom exemplo. Se você acredita que jiló é ruim, você não coloca jiló na boca. Se você acredita
dirige a sua vida. Não é mesmo? Né? Então é aquilo de fato que se as pessoas, aqui nesse texto, né? Agora eu lembrei também, o Eliel agora está na fase, queridos, que ele fala que o remédio é veneno. Ele pega com a boa, sei lá, ele vê, ele bate. Esses dias eu estava dando banho nele, ele bateu o pé no box, ele olhou assim, mamãe, veneno, passa veneno. Queridos, ele está acreditando que o veneno vai ajudar ele. Mas aquilo que você acredita vai fazer efeito para você, né? Então, queridos, é aquilo que você acredita, dirige você. E aqui, Jesus está perguntando, né? Quem que eles estão falando que eu sou? Se você de fato acredita que Jesus é só um profeta, se você acredita naquilo que os outros acreditam que Jesus é, se você acha que ele é o gênio, né, da lâmpada, se você acha que ele é só um justiceiro social, se Jesus é só essas coisas aí para você, se ele não dirige você, se a palavra dele não dirige a sua vida, ele de fato é aquilo que a multidão falava que era. Jesus tem dirigido a sua vida? Você de fato tem deixado o Senhor dar a direção para você? Ou você está baseado naquilo que as pessoas estão falando que Jesus é? Número 2. Aí, olha, eu achei tão precioso, porque um segundo aspecto importante que Jesus fala aqui, para que você encontre alegria, para que você encontre contentamento. Olha só, no versículo 17, diz assim: respondeu Jesus para Pedro. A palavra, a versão que eu li, diz bem-aventurado és, né? Bem-aventurado é você, Pedro. Feliz é você, Pedro. Você é feliz porque você tem deixado Jesus conduzir a sua vida? Você é feliz? Jesus podia olhar e dizer para você: feliz é você, feliz é você, feliz é você. Ele pode achar felicidade no seu coração? Glória a Deus, né? Se ele puder. E Pedro, de fato, era feliz porque ele entendia quem Jesus era. Aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus. Ele tinha um coração cheio, transbordante de satisfação na presença do Senhor. E isso, queridos, é o suficiente. Às vezes a gente passa cada baque na vida. Às vezes circunstâncias que a gente não escolhe viver. Falei sobre isso semana passada. Mas, queridos, Deus pode olhar para você. Jesus pode dizer: eu acho felicidade em você. E essa satisfação, queridos, ela engloba algumas áreas da nossa vida, né? Então, quem encontra Jesus não tem falta de nada. Eu vou repetir para você poder dizer aleluia. Quem encontra Jesus não tem falta de nada. Aleluia! Aleluia! Né? E às vezes nós vivemos tantos momentos que a apatia vem sobre nós. Às vezes essas circunstâncias também envolvem algumas áreas emocionais, né? Principalmente a felicidade faz parte do nosso emocional, daquilo que a gente expressa que a gente é feliz, a gente não é feliz, aquela coisa toda, né? Mas às vezes, eu não sei quando você está com fome e você chega à noite lá pelas 11h30 na sua casa. Você abre o armário do lado da sua cozinha. O que você encontrar lá, você vai comer, não vai? Não sei. O pior é se você não encontra nada, né? Mas se tiver alguma coisa dentro do seu armário lá na cozinha, queridos, você vai comer. Nem se tiver um Cheetos lá, uma pipoca de micro-ondas, uma suquita, né? Algumas coisas que nem são tão nutritivas assim, uma bolacha recheada. O que tiver no armário da sua cozinha, você vai abraçar, irmão.
sanar o vazio da nossa alma. Infelizmente, qualquer coisa, não importa o que seja, né? Às vezes é a fome de aceitação, às vezes é a fome de tranquilidade, a fome de paz, qualquer coisa, né? E a gente pega qualquer coisa para sanar isso, queridos. Infelizmente, estou falando em termos emocionais, né? Alguns atos inconsequentes, mentira, né? Nós enveredamos alguns momentos para tantos atos inconsequentes que às vezes você olha para trás e você pensa: meu Deus, eu fiz isso? Eu não acredito. Mas por causa da fome da nossa alma, né? E o que Jesus na nossa vida vem e faz? Olha que lindo! Olha o que Jesus faz. Vem o pecado, vem a fome, né? Vem o problema, né? Bate na porta do seu coração e você diz assim, ó, a tentação vem, chega, e você na paz do Senhor diz assim: não, obrigado, Satanás. Aleluia! Você consegue, né? Em Jesus, só em Jesus, queridos, nós conseguimos fazer isso. Só em Jesus nós conseguimos dizer assim: não, obrigado, isso não me pertence mais. Aleluia! Né? Porque sabe o que é? Jesus me satisfaz. Eu não preciso mais disso. Jesus é importante para mim, né? A tentação vem e eu posso dizer para ela: não, obrigado. Que bênção, não é? Viver com Jesus. Eu acho o máximo, queridos. Aí o terceiro ponto que nós vemos nesse texto é a respeito daquilo que Jesus fala para Pedro também, né? Lá no versículo 18. O terceiro ponto diz assim, que eu vou falar com vocês, a identidade bem resolvida. Jesus olha para Pedro e diz assim, no versículo 18: eu lhe digo que você é Pedro. Uma das maiores perguntas que a humanidade faz é: quem eu sou? Né? Para que eu sirvo? Para onde eu vou? A gente talvez já se fez várias vezes essa pergunta. Mas Jesus, Ele nos dá essa identidade bem resolvida quando Ele olha para nós e diz assim: você é o Pedro, você é a Janaína, estou te vendo atrás da coluna. Você é o Márcio. Levanta a mão. Você é Angélica. É você. Você faz parte dessa família de discípulos. Você é meu. Queridos, você tem uma identidade muito bem firmada em Jesus. Você é a Marilza. Estou te vendo. Você é amada. Você não está largada por aí. Você não é qualquer um. Você não é mais um. Você é especial. Você é importante para Deus, querido. Ele te ama. Ele olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro. Eu te conheço, rapaz. Eu te escolhi para estar aqui. E Jesus olha para você e diz: eu te escolhi para viver tudo isso que você está vivendo, porque eu te amo incondicionalmente. Jesus te ama com amor eterno. Aleluia! Amém. Que bênção saber quem nós somos em Deus. Ele olha para Pedro e ele sabe quem Pedro é. Ele olha para você e ele sabe quem você é. Glória a Deus, né? E aí o quarto ponto, ele ainda vai falando assim, a respeito daquilo que você vai deixar, por que você é importante, né? Porque você precisa deixar um legado, amado. Você precisa fazer história nessa terra, pronto para deixar um legado. É o quarto ponto. Receba autoridade para grandes conquistas. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que o versículo 19 fala: dar-te-ei, eu vou te dar, de Jesus, as chaves do reino dos céus. Está na sua mão, querido.
Aleluia! Né? Receba autoridade para essa grande conquista que Deus tem para você, né? E ele diz assim: o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos, nós só podemos fazer isso tudo baseados, né, na palavra de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Na nossa carne nós não podemos fazer nada, mas nele, por Ele, tudo é possível. Glória a Deus, né? E essa revelação, meu amado, ela te dá autoridade. Olha quem você é. Você precisa fazer história. E quando Jesus veio, não sei se, com certeza você sabe, ele repartiu a história em duas: antes de Jesus e depois de Jesus, não é? E às vezes quando a gente olha para a nossa vida, podia ser assim também: antes de Jesus e depois de Jesus. O que Jesus tem feito através de você? Né? Essa nova história é nossa também, antes de Jesus e depois de Jesus. Se eu precisasse de um testemunho agora, você poderia dar? Amém. Pode, porque você tem um antes e depois de Jesus, né? E às vezes a gente tem vergonha do antes, mas o depois é tão melhor, queridos, né? De fato, quando Jesus chega, Ele marca a nossa vida. Nós precisamos saber que Jesus marca não só a nossa história, mas através de nós Ele vai marcar outras vidas. Você precisa, né? Eu falo de novo, você precisa deixar um legado, né? E tem uma frase que ela é bem intrigante. Ela diz assim: se você não faz diferença, que diferença faz? Se você não faz diferença, que diferença faz? Você tem feito diferença? Você tem feito? Queridos, nós não somos qualquer um. A gente já viu, né? Jesus nos conhece, nos chama pelo nome, fala que nós somos importantes para Ele, né? Ele nos dá direção, Ele nos dá alegria, Ele nos dá contentamento. Então, queridos, o nosso legado não é um legado normal, qualquer legado. Ele é um legado dos céus. Meu Deus! É um legado dos céus, né? E eu penso, essa semana eu estava orando e eu pensei: Deus, a nossa igreja não é qualquer igreja. Você não está nessa igreja para ser só mais um. Essa igreja precisa transformar realidades, né? Às vezes você pensa: faz tanto tempo que eu não vejo alguém sendo transformado. Queridos, Deus vai te usar. Há um legado. Você tem a chave do reino dos céus na sua mão. Meu Deus, isso não é para qualquer um, né? Isso não é para qualquer um. O que nós temos feito? O legado que você tem deixado, a sua família sabe, percebe, vê diferença antes e depois de Jesus? Olha, eu já contei para vocês, a minha mãe, ela, né, tem vários adjetivos para mim. Vocês já conhecem alguns. Mas hoje ela pode olhar para mim e dizer: que diferença Jesus faz na sua vida, não. A última vez que eu estava em casa, ela disse assim: eu queria viver o que você viu. As pessoas podem olhar e dizer para você: queridos, nós temos problemas. Às vezes você pensa: ninguém queria estar no meu lugar, né? Ninguém está no meu lugar, ninguém sabe o que eu faço. Mas, acima de tudo, eu tenho problemas. Não sou perfeita, vocês já sabem. Se não sabem, já descobriram, né? Vão descobrir. Tenho os meus problemas, sim. Mas Jesus na minha vida faz diferença. Sua família tem que perceber Jesus em você.
tão precioso. O que de fato importa para você? Carlos, por favor, você coloca o próximo. Jesus, ele direciona a sua vida. Você é feliz. Eu vou fazer uma revisão, tá? Há um contentamento no seu coração. Você tem uma identidade bem resolvida. Você sabe quem você é em Deus. Você está pronto para deixar um legado? Tá? Tomara que sim. Tomara que sim, queridos. O Senhor te conhece. O que você tem gastado o seu tempo? O que importa para você? Eu gostaria que você pudesse ficar em pé. Como discípulo de Jesus, você já foi convocado para essa missão. Hoje Jesus podia pegar os discípulos da comunidade de aliança, todos aqui, um pertinho do outro. Vocês se conhecem, nós nos conhecemos. Também, queridos, também. Aqui estão os discípulos de Jesus da comunidade de aliança. Graças a Deus. Queridos, mas a placa de igreja não importa. O que para mim importa é que você é discípulo de Jesus. Amém? E se Jesus te perguntasse, né? O que importa para você? O que as pessoas estão falando que eu sou aí fora, dessa porta para fora? Você conseguiria defendê-lo? Jesus poderia olhar para você e dizer assim: você é feliz, bem-aventurado você é, porque você já entendeu o meu coração. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos. E vamos orar ao Senhor. Pai, tantas coisas distraem nosso coração. Ah, Pai, nos perdoe, Deus. Nós vivemos num tempo tão distante desse dos discípulos. E tantas coisas mudaram, Senhor. Mas, glória a Deus, a Tua palavra é a mesma. O Senhor é o mesmo Deus hoje. O Senhor é o mesmo Deus ontem. É o mesmo Deus hoje. E o Senhor vai ser eternamente o mesmo Deus. Mas, Senhor, nós vivemos num mundo em que tantas coisas importam para nós, tomam um espaço no nosso coração tão grande, Deus. Ah, Senhor, nos perdoe, Pai, porque algumas delas não são de Ti. Essas coisas nos distraem, Pai. Essas coisas nos afastam, essas coisas nos fazem perder tempo. Essas coisas, Deus, nos fazem sair da direção e do plano que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, ajusta, Pai, por favor, o nosso coração. Ah, Senhor, nós queremos ter um coração parecido com o Teu. Pai, o que de fato importa para nós. Nós temos passado o nosso tempo e nós temos percebido que ele passa tão rápido, Deus. Oh Deus, hoje eu já tenho 30 anos. No piscar de olhos eu vou ter 40. Os meus filhos já estão grandes. Ah, Senhor, e talvez eu já tenha essa idade e ainda não casei. Ah, Senhor, alguns anseios do meu coração. Oh Deus, existem perguntas sem resposta dentro da minha alma, Deus. Mas apesar de tudo isso, eu quero me aquietar, Deus, e saber que Tu és o mais importante da minha vida.
Tu és, Senhor, aquele que ocupa o lugar primeiro do meu coração. Eu não quero ter um coração dividido. Eu quero escolher o céu. Eu sei que lá é bom. Lá reina, Senhor, a Tua vontade absoluta. Deus, eu não quero perder tempo, Deus, com aquelas coisas que não estão no Teu coração, Pai. Senhor, muda os meus hábitos, Pai. Transforma a nossa história, no nosso trabalho, na faculdade, Deus, na nossa família. Nós precisamos do Teu toque, Deus. Ajusta, Senhor, a importância das coisas que são de fato relevantes para o Senhor na nossa vida. Ah, Pai, nós queremos Te amar mais. Pai, nós queremos Te honrar mais. Nós queremos Te ouvir mais. Existe tanto barulho dentro de nós. Às vezes nós não temos direção, Deus. Nós não sentimos alegria no nosso coração. Estamos abatidos, Pai. Nós não sabemos direito quem nós somos. Nós temos uma identidade mal resolvida. Perdão, Deus, quando nós deixamos de acreditar, Pai, que nós somos importantes para o Senhor, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolhe dia após dia. Pai, a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós somos nação santa. Pai, dá-nos convicção no nosso coração que nós somos isso. Nós somos uma geração eleita, nós somos sacerdócio real. Ah, Deus, e quando isso é uma revelação no nosso coração, faz diferença. Ah, Jesus, o que de fato é importante para nós nos direciona. Quando nós sabemos responder a essa pergunta, e ela é respondida pelo Senhor nesse texto, isso de fato nos move o nosso coração, Deus. Ah, Jesus, nos perdoe quando nós nos afastamos de Ti. Deus, hoje nós ouvimos que milésimos de segundo fazem diferença no campeonato da vida. Pai, nós não queremos receber só medalha de ouro, de prata, mas nós queremos, Deus, receber a medalha de ouro. Nós não queremos ser salvos insatisfeitos, mas nós queremos ser salvos totalmente satisfeitos no Senhor. Ajuda-nos, Deus, nessa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, quando nós nos desviamos. Ajuda-nos, Senhor, quando a fome do nosso coração é tão grande que nós às vezes falamos sim para o pecado. Mas nessa noite nós tomamos uma decisão no nosso coração, que nós vamos estar tão seguros e tão firmes em Ti, que quando a tentação vier, nós vamos dizer: Jesus nos satisfaz. Não, obrigada, Satanás. Não, obrigada, Satanás. Deus, faz essa realidade ser viva nas nossas casas, na nossa vida dia após dia. E obrigada, Deus, porque o Senhor se importa com nós, com cada um de nós. Obrigada pela Tua preciosa palavra, que nos renova, nos anima, nos faz olhar para frente com real propósito, com foco, Deus. Dá-nos foco, dá-nos propósito, Deus, em nome de Jesus.